Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, não reconhecemos a ninguém segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos mais deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. Meus irmãos, como vocês sabem, hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens nesse mês de janeiro, tinham por propósito falar dos aspectos práticos da teologia, ou seja, como a teologia impacta a vida cristã nas suas diversas esferas. E o tema da nossa noite de hoje é Viva para Cristo. Para encerrar, nós falamos em relacionamento, em crescer em intimidade com Cristo, falamos em crescer em conhecimento do que Cristo fez por nós, falamos em ser semelhantes a Cristo, e agora vamos falar sobre viver para Cristo. E o que significa, portanto, viver para Cristo? Nós lemos aqui uma passagem na carta de Paulo aos Coríntios, que de alguma maneira já nos fala desse assunto, vivendo para Cristo. Mas quando nós nos perguntamos viver para Cristo, nós olhamos aqui para a própria arte que foi feita aqui pelo nosso irmão para anunciar a mensagem, anunciar a série. Vocês veem ali as mãos em posição de oração. Talvez alguém olhe para aquela arte e pense que viver para Cristo significa isso, viver continuamente em oração, viver mais ou menos como um monge que abandona a vida secular e se dedica à oração e leitura da palavra. Ou talvez algumas pessoas possam entender que viver para Cristo significa largar o seu trabalho e se dedicar à obra missionária. Quem sabe também se dedicar ao ministério pastoral, seguir uma vocação pastoral, esse importante ministério da palavra. Alguns podem pensar que talvez viver para Cristo significa que eu devo priorizar a vida da igreja, talvez não necessariamente abandonando meus compromissos seculares, mas deixar de dar importância para as coisas do dia a dia, para o trabalho, para a carreira, e focar unicamente em coisas espirituais, coisas relacionadas à igreja. É como se houvesse um dualismo, uma oposição entre o material e o espiritual. Tudo que é material e, portanto, tudo que é desse mundo e tudo que tem a ver com lazer é do diabo, é do mundo, e tudo que é espiritual, tudo aquilo que rejeita o mundo material, tudo aquilo que é mais sóbrio é de Deus. Algumas pessoas podem pensar que isso significa viver para Cristo, se dedicar unicamente a coisas espirituais entendidas nesse sentido. Mas quando nós falamos de viver para Cristo, pode ser que algumas dessas coisas estejam relacionadas de fato com viver para Cristo. Mas o chamado para viver para Cristo não é um chamado apenas para monges, não é um chamado apenas para freiras, não é um chamado apenas para missionários, não é um chamado apenas para pastores, e não é um chamado para o abandono ou a desvalorização da nossa vida diária, dos nossos afazeres diários, mas muito pelo contrário. O chamado de viver para Cristo é um chamado para colocar todas essas coisas debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escreve aqui aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que nós lemos aqui esse pequeno trecho, no ano passado, há pouco mais de um ano, eu preguei expositivamente sobre esse texto no Retiro dos Jovens. Não vou repetir a pregação e não vou aqui me preocupar tanto na exposição desse texto, mas esse texto ele é perfeito para o tema da nossa mensagem de hoje, porque Paulo está falando aqui num contexto em que a igreja de Corinto rejeitava a autoridade dele, questionava a autoridade dele, e de alguma maneira ele poderia até se questionar se tudo que ele estava fazendo era correto, ou na verdade a igreja estava correta e ele estava errado. Mas Paulo ele tem a convicção de que ele está no caminho correto, ele apresenta a sua defesa. Essa carta ela foi toda escrita, de certa maneira, Paulo se defende ao longo dessa carta, defende as credenciais apostólicas dele, defende o seu ministério, e ele fala um pouco da sua
paciência, fala do quanto ele sofreu ao longo da vida, mas ele fala que não obstante todo o sofrimento que ele passou por causa do Evangelho, não era nada porque ele se sentia constrangido pelo amor de Cristo. Ou seja, ele olhava para a cruz, ele via o que Cristo fez por ele, o que Cristo fez pelo seu povo, e ele se sentia constrangido em continuar a viver da mesma maneira que ele vivia antes de conhecer a Cristo. Ele dizia, não, agora que eu conheço a Cristo, que eu tive um encontro com Ele, eu não posso viver da mesma maneira que eu vivia antes. Então o amor de Cristo me constrange. Eu olho para a cruz, eu vejo que Ele morreu por mim, e portanto Ele me substituiu, e eu estou morto. Na verdade, eu morri junto com Ele, sem ter de fato morrido, sem ter sofrido aquele castigo. Ele sofreu o castigo no meu lugar e, portanto, Ele demonstrou o seu amor na cruz. A cruz demonstra o que é o amor, o verdadeiro amor. O amor de Deus, um Deus que não precisava, mas mesmo assim se sacrificou por nós. É a maior prova de amor, prova essa que nenhum ser humano consegue dar. Mas Paulo diz que ele se sente constrangido por esse amor, e ele no verso 15 ele vai dizer então que se Ele, Jesus Cristo, morreu por todos, Ele morreu para que aqueles que vivem, ou seja, todos nós que estamos em Cristo e que conhecemos a Cristo, Ele morreu para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para Ele, ou seja, para aquele que por nós morreu e ressuscitou. A vida cristã, depois do conhecimento que nós temos de Cristo, depois da experiência que nós temos quando nós somos regenerados e justificados, a vida cristã não pode ser mais a mesma. E ela não pode ser mais a mesma não simplesmente porque nós temos um conjunto de regras, de leis e de mandamentos legalistas que nos impõem um modo de vida, e nós temos que fazer isso com uma navalha pairando sobre nossa cabeça, e se nós obedecermos, seremos executados. Não é assim. Na verdade, nós vivemos de outra maneira porque nós somos constrangidos, e constrangidos pelo amor e não pela ira de Deus. Não é a ira de Deus que faz com que nossa vida seja diferente, mas o amor de Deus que faz com que nossa vida seja diferente, e que a nossa vida agora seja uma vida para Cristo. Nós não vivemos mais para nós mesmos, e nós nunca deveríamos nos esquecer disso. Deveríamos ler diariamente esse versículo. Talvez esse versículo deveria ser ali um daqueles versículos que a gente coloca como proteção de tela do computador, ou como uma folha que a gente deixa colado perto do nosso local de trabalho, ou sei lá, no celular. Mas enfim, isso deveria ser uma lembrança contínua e constante para todos nós que nos dizemos cristãos. Se o amor de Cristo nos leva a não vivermos mais para nós mesmos, ou seja, a não vivermos de maneira a satisfazer todos os nossos desejos, mas colocarmos os desejos de Deus e os desejos de Cristo acima dos nossos, em primeiro lugar. É por isso que Jesus morreu. Jesus não morreu pura e simplesmente para que eu seja mais feliz, seja realizado, tenha um excelente trabalho, uma excelente família e seja próspero. Essas coisas Deus nos dá, evidentemente, mas não foi por isso que Ele morreu. Deus pode dar essas coisas em alguns momentos, pode nos tirar, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, porque o amor e a bondade dEle se manifesta na cruz quando Ele morre em nosso lugar, e essa morte nos garante que nós possamos estar diante de Deus por toda a eternidade, algo que nenhuma conquista material poderia nos dar. Portanto, nós sabemos que Ele nos ama, e portanto temos a convicção de que de agora em diante nós não reconhecemos mais, nós não avaliamos mais as pessoas de acordo com padrões humanos. É isso que Paulo fala no verso 16, porque agora nós somos chamados a ver de uma forma diferente, e agora, como Cristo nos transformou, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo muda completamente. Eu não enxergo mais o mundo da mesma maneira que eu enxergava antes de conhecer a Cristo, porque agora eu interpreto o mundo pelas lentes da palavra de Deus, e sendo mais específico, pelas lentes da cruz, pela ótica da cruz. A cruz, o amor de Deus manifestado na cruz, a auto-humilhação de Deus Todo-Poderoso na cruz, a derrota do mal por meio do sofrimento, tudo isso faz com que os nossos paradigmas, os nossos valores mundanos sejam colocados por água abaixo, sejam colocados de ponta cabeça. E agora nós passamos a ver as coisas de uma nova maneira, e portanto, inclusive as pessoas
nós as julgamos não segundo a carne, ou seja, segundo a sua posição social, segundo o seu status, segundo a quantidade de recursos financeiros que ela tem, segundo o poder que ela tem, o carisma ou a beleza. Essas coisas nos impactam? Sim, elas nos impactam, mas como cristão eu não posso deixar que essas coisas determinem os meus conceitos sobre as pessoas, porque de agora em diante eu não enxergo as pessoas de uma maneira carnal, mas eu enxergo as pessoas de uma maneira espiritual. E o espiritual significa enxergar as coisas a partir da lógica da cruz, a partir da lógica de Deus, uma lógica que põe por terra e humilha todo o padrão humano de sabedoria. Já falei sobre isso diversas vezes, em diversas pregações que eu e de outros obreiros também fizeram aqui no Jardim Botânico. Eu não vou ser muito repetitivo a respeito disso, mas o fato é que nesse trecho que nós lemos, Paulo vai concluir dizendo que agora então somos nova criação, as coisas velhas passaram e eis que se fizeram novas. E portanto viver para Cristo tem a ver com isso, tem a ver com uma novidade de vida. Tem a ver com uma transformação na nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas e de enxergar os nossos relacionamentos. Eu me relaciono, eu valorizo pessoas que têm a mesma fé que eu não julgo as pessoas por serem mais pobres ou mais ricas, mas de uma maneira geral eu consigo ver se elas estão digamos assim, do lado dos perdidos ou do lado dos salvos, daqueles que têm comunhão com Deus e daqueles que não têm comunhão com Deus. É dessa maneira que eu enxergo as coisas de agora em diante. E dessa maneira que nós devemos nos tratar como igreja, sempre preocupando-nos com a saúde espiritual dos nossos irmãos, com a forma como eles vivem a sua vida cristã, forma essa que vai se refletir em tudo que eles são e em tudo que eles fazem. E portanto, quando Paulo fala aqui disso tudo, de que nós vivemos para Cristo e já não vivemos mais para nós, e que portanto a nossa vida é totalmente diferente, já não é mais a mesma vida que nós tínhamos antes, o que isso na prática significa? O que nós, cristãos, especificamente nós aqui, membros da Igreja do Jardim Botânico, de que maneira podemos viver para Cristo? Porque é muito bonito, esse texto é muito lindo falar sobre isso, mas o que isso significa na prática? O pastor Rodrigo falou que dizer que a nossa vida, toda ela, tudo que fazemos deve ser vivido para Cristo. Muito bonito, vamos começar a viver assim, tá, mas o que isso significa na prática? Bom, vamos procurar agora refletir um pouco sobre o que isso significa na prática, e eu gostaria de falar em 3 tópicos, 3 pontos específicos aqui. Não que isso esgote o assunto, não que viver para Cristo seja apenas isso, mas viver para Cristo está relacionado muito profundamente com 3 coisas. E a primeira dessas 3 coisas tem a ver com a vocação que Deus nos dá, ou que Cristo, o Deus Trino, o que inclui Jesus Cristo, nos dá. Temos não apenas uma vocação, mas diversas vocações no nosso dia a dia. No culto da Reforma, no fim da nossa série sobre a Reforma, o Sol e Deu Glória, eu cheguei a falar um pouco a respeito disso, sobre vocação, sobre viver para a glória de Deus. E quando nós falamos em vocações, há uma relação muito profunda com isso que foi falado ali. Eu não quero ser muito repetitivo, ainda que alguns pontos nós precisamos recapitular a respeito disso. Mas nós geralmente pensamos em vocação como, eu tenho chamado para o ministério pastoral, ou talvez eu tenho chamado para ser músico, ou tenho chamado para ser, a gente pensa também em profissões, né? Eu tenho chamado para ser, sei lá, advogado, médico. Geralmente queremos pensar em profissões que são mais valorizadas pela sociedade, né? Por isso às vezes pensamos em advogado, em médico, em engenheiro, profissões que têm um histórico na humanidade bastante grande, que já vem há séculos ou até milênios sendo valorizadas pela humanidade. Mas vocação tem um sentido mais amplo do que esse, e quando nós pensamos em vocação num sentido evangélico, nós temos que entender que a vocação não é pura e simplesmente relacionada com um trabalho explicitamente evangelístico, teológico, pastoral ou missionário. Pode ser isso de fato, pode ser que alguém tenha um chamado missionário, um chamado pastoral, um chamado para ou trabalhar com diaconia, ou trabalho social da igreja, ou
com música, ou com outra, ministério infantil, ou com ensino. Enfim, há diversos chamados e diversas funções que a igreja tem, mas na verdade no nosso dia a dia nós fazemos diversas coisas, diversas funções, diversas vocações que Deus nos dá, e elas foram dadas por Deus. E nós temos que cumprir essas vocações porque Deus nos colocou ali. Se nós estamos com um trabalho, por exemplo, se nós agora estamos dirigindo Uber, ou se nós agora estamos atendendo numa loja, essa é a nossa vocação nesse momento. Pode ser que você almeje uma outra coisa, mas nesse momento essa é a vocação que Deus te deu, e portanto, enquanto você estiver fazendo isso, você tem que fazer isso para a glória de Deus, e tem que fazer isso bem feito, porque todo trabalho diante de Deus tem valor. Não existe trabalho que não preste ou trabalho que é desvalorizado. A sociedade desvaloriza, mas Deus não desvaloriza, porque as vocações são formas pelas quais Deus manifesta a sua graça, seu poder e sua ordem para a humanidade. O pão que nós comemos é feito por um padeiro. Se não houvesse padeiro, nós comeríamos o quê no café da manhã? Poderia comer outra coisa, mas essa outra coisa, quem fez? Quem plantou? Quem cultivou? Quem cuidou? Quem processou? São pessoas que têm diversas vocações. Por causa das diversas vocações, eu, quando fico doente, posso ir no médico. Ou pode um enfermeiro talvez aplicar um medicamento que eu não conseguiria me aplicar. Eu posso ser cuidado por uma pessoa que cuida de pessoas. Eu posso ser transportado por alguém que transporta. Eu posso ser defendido por alguém que é especializado em defender, em advogar. Eu posso comer porque alguém fez e porque alguém serviu. Enfim, tudo que nós temos depende de que outras pessoas cumpram a sua vocação. E um cristão, portanto, tem um primeiro chamado. O primeiro chamado é fazer decentemente aquilo que ele está fazendo. Aonde ele estiver, ele tem que fazer bem feito. Não importa se ele goste ou não goste, é a vocação que ele tem naquele momento. Pode ser que ele não fique, e se ele quer mudar, ótimo. A nossa sociedade tem uma grande possibilidade de mobilidade social. Ninguém mais está no período medieval, onde era obrigado a morrer na mesma hierarquia social em que nasceu. Mas o fato é que onde nós estivermos, temos que fazer as coisas pensando que isso é para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo, sabendo que dessa maneira nós vamos estar servindo a Deus. Se eu troco as fraldas da minha filha, agora eu não troco mais porque ela já cresceu, mas quando eu trocava as fraldas da minha filha, eu estava cumprindo com a minha vocação de pai. E a vocação de pai é fundamental, porque quando pais e mães não cumprem a sua vocação, as famílias se desestruturam. E quem é criança e sofre com a ausência de pai e mãe sabe o quão terrível é isso. E as consequências disso ao longo da vida da pessoa são inúmeras. Os psicólogos nos ajudam a entender isso melhor. O fato é que o ato de eu cuidar da minha filha, de eu trocar a fralda, de eu educar ela, de eu prover alimento para ela, prover segurança para ela, ensinar a ela o que está errado, isso não é desimportante como muitas pessoas pensam. Isso na verdade é servir a Deus. Eu estou demonstrando o amor e o cuidado de Deus para a minha filha. A minha filha vai entender que Deus está provendo sustento e crescimento para ela por meio de mim, que sou o seu pai. Da mesma forma, quando a Silco cumpre o seu papel de mãe, ela cuida da sua filha, ela cuida do seu lar. Quando ela faz isso bem feito, ela está glorificando o nome de Deus e está cumprindo o seu papel, está cumprindo a sua vocação enquanto mãe. Agora vejam, nós temos, portanto, diversas vocações, não é apenas uma. É a vocação de marido ou de esposa, é a vocação de filho e de pai ao mesmo tempo. É a vocação de patrão, às vezes eu posso ser patrão e empregado ao mesmo tempo. É a vocação profissional, às vezes eu sou também membro de igreja, às vezes eu sou líder na igreja, às vezes eu estou simplesmente fazendo algum hobby, algum lazer, mas aquilo ali influencia outras pessoas e portanto eu estou também desempenhando uma vocação. Então, se nós queremos servir a Deus, viver para Cristo de fato, como diz Paulo na sua carta aos Romanos, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. As coisas que nós temos por triviais no nosso dia a dia,
têm que ser encaradas como vocações que Deus nos dá e locais que Deus nos permite servi-lo. Portanto, é serviço, é servir a Deus o que nós fazemos. Há sim o serviço a Deus na igreja, e como é importante colaborar na obra de Deus nas diversas maneiras e nas diversas necessidades que a igreja tem. Mas servimos a Deus, mesmo que não tenhamos nenhum papel e nenhuma função na igreja, nós podemos servir a Deus na nossa vocação diária. E é isso que não podemos, portanto, nos esquecer. A reforma protestante, o movimento evangélico, nos mostrou que se o mundo é o local em que a glória de Deus se revela, Deus se revela não apenas na igreja, mas como diz o salmista, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A criação, o mundo é o teatro da glória de Deus e, portanto, os seres humanos criados à imagem de Deus, como está lá em Gênesis capítulo 1, se somos criados à imagem de Deus, quando agimos conforme Deus, estamos refletindo a sua glória, estamos glorificando o seu nome e estamos cumprindo a nossa vocação. O ser humano foi criado para cuidar o mundo, para desenvolver, para produzir cultura, para governar. A terra não foi feita para ser simplesmente abandonada e os animais viverem em paz. Não, o ser humano interage com a criação e ele tem um domínio, mas esse domínio não é pura exploração, mas é um domínio que visa produzir coisas boas para a humanidade e para a própria criação que é cuidada pelo ser humano. E, portanto, qualquer coisa que nós fazemos no mundo, de alguma maneira, está relacionada com esse mandato cultural que Deus dava à humanidade quando a cria, conforme Gênesis capítulo 1. Portanto, nós não devemos fazer uma separação muito radical entre minha vida espiritual e a minha vida comum, ou minha vida secular, como se diz hoje em dia. Esse dualismo, essa separação radical, é quase uma esquizofrenia que na Bíblia não existe. Existe alguns paradoxos que a palavra de Deus fala, mas esse tipo de dualismo radical entre secular e sagrado não existe, porque toda a terra é o teatro da glória de Deus. De certa maneira, em certo sentido, tudo é sagrado. E a encarnação de Jesus Cristo aponta para este fato também. Jesus Cristo, ao se fazer o homem, glorificou e santificou a raça humana. E, portanto, mostrou que a vida humana tem valor e aquilo que o ser humano faz tem valor diante de Deus. Na vida e ao longo de toda a nossa vida. Então, se por um lado nós vivemos para Cristo, cumprindo a nossa vocação, esse é o primeiro ponto. Há uma segunda maneira pela qual nós podemos viver para Cristo, e a segunda maneira pela qual nós podemos viver para Cristo é orientar todos os nossos relacionamentos para Cristo. Deixar que Cristo influencie e impacte todos os nossos relacionamentos. Por quê? Porque o ser humano, um dos aspectos da imagem de Deus no ser humano, é o fato de que o ser humano é um ser que se relaciona, que interage. Ele não se relaciona e interage como os animais. O ser humano desenvolveu a linguagem. O ser humano tem a capacidade de ir muito além dos animais. E nisso ele reflete a glória de Deus. O ser humano ama. O ser humano odeia. O ser humano peca porque ele tem a capacidade de se relacionar. E o relacionamento, portanto, se nós temos a capacidade de nos relacionarmos, e se a capacidade de se relacionar é um aspecto da glória de Deus, nós glorificaremos o nome de Deus e viveremos para Deus se em todos os nossos relacionamentos vivermos pensando em Cristo e pensando na sua glória. Como Paulo fala aqui, no texto que nós lemos, nós enxergamos as pessoas agora não mais apenas segundo a carne. Não avaliamos mais as pessoas apenas pelos nossos padrões mundanos. Nossos relacionamentos não podem apenas se pautar em hierarquia social, em coisas que nos interessam, em coisas que nos são vantajosas. Há pessoas que são muito interesseiras, que se relacionam apenas por interesse, porque alguém é mais rico, ou porque alguém é bonito, ou porque tem algum interesse sexual, ou porque tem algum interesse, alguma carência afetiva, ou porque tem uma necessidade de se beneficiar da posição de poder e de status que tem uma pessoa.
A gente vê que pessoas famosas e ricas, elas têm muitos amigos, entre aspas, né? Elas são rodeadas de amigos por causa do seu carisma, ou por causa do dinheiro, ou por causa do poder que elas têm, mas essas são formas de se relacionar de acordo com padrões humanos e padrões mundanos. Existe um modelo de relacionamento cristão, segundo a palavra de Deus, que deveria impactar a nossa vida em tudo aquilo que nós fazemos. E nós podemos ver um pouco disso, nós vamos relembrar um pouco da nossa série de Efésios do ano passado. Nos capítulos finais de Efésios, Paulo fala sobre diversos tipos de relacionamentos. Relacionamentos entre patrão e empregado, marido e mulher, pais e filhos. Em outros lugares também se fala do relacionamento entre pastor e igreja. E de uma forma geral também Efésios tem uma preocupação com o relacionamento na igreja, entre irmãos. Nesse caso é um relacionamento sem hierarquia. Mas o fato é que quando nós pensamos em relacionamentos, em muitos dos nossos relacionamentos, há um aspecto, de certa maneira, podemos dizer assim, hierárquico na questão. Há uma questão de liderança e de submissão. Só que a Bíblia nos fala que liderança não deve ser entendido no mesmo sentido que o mundo entende, e submissão também não deve ser entendido no mesmo sentido que o mundo entende. Mas nós podemos dizer que o cristão não tem problema em liderar, mas essa liderança tem que ser uma liderança que serve, ou seja, ela segue o paradigma da cruz, o paradigma de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o exemplo de líder. Por que ele é o exemplo de líder? Porque ele era nada mais, nada menos do que o próprio Deus, feito homem. Mas ele não usa isso para se impor, não vem de uma maneira autoritária, indignada, não impõe a sua autoridade por meio do medo e da força, mas ele mostra um padrão de autoridade por meio do serviço. É a liderança servidora, a liderança que serve. Todo líder, e especialmente nós pensamos aqui no líder cristão, no pastor, nos obreiros, nos presbíteros, eles servem o povo de Deus. Por isso eles têm que ser pacientes, porque não é fácil servir. E é muito fácil se indignar com o povo, é muito fácil que nós tenhamos nossos motivos justos para nos indignarmos. Motivos justos. Mas temos que ter paciência porque estamos liderando. E da mesma forma, em diversos lugares em que nós exercemos a liderança, se queremos exercer de uma perspectiva cristã, nós temos que pensar sempre que temos um papel, um cargo, uma autoridade, uma hierarquia para servir e não para sermos servidos. Esse é um princípio tão forte que ele impactou o nosso sistema de governo. A gente fala da democracia, a gente fala do servidor público, né? O funcionário público é um servidor, ele serve. Claro que na prática isso não acontece, mas na teoria é isso que deveria ser. O servidor serve a nação. O presidente, o governo, o primeiro-ministro, o rei, a rainha, ou seja lá o que for, ele está a serviço do povo. Ele não usa o poder para se beneficiar, não é o que acontece, nós temos visto isso com bastante frequência aqui na América Latina, mas ele não exerce o poder para se servir ou para se adquirir benefícios próprios, mas para servir a sua nação. Se vocês assistirem aquela série muito boa no Netflix, The Crown, sobre a Rainha Elizabeth, na verdade é sobre a coroa, e para falar sobre a coroa eles falam da história da Rainha Elizabeth II, uma série fantástica. É muito belo ali porque ali se coloca muitos dos princípios da monarquia que não deixam de ser princípios cristãos que de certa maneira impactaram a monarquia inglesa, e ali se fica bem claro, a rainha tem que servir, ela tem que colocar os seus interesses pessoais de lado. O que ela tem, o seu papel é mais importante que os seus interesses pessoais. Isso até respeito à nossa vida como cristão. A rainha, ela passou por diversas dificuldades, diversas angústias, porque ela tinha que ceder, tinha que abrir mão da sua opinião em prol da unidade do reino unido. Porque ela estava servindo a nação, ela não estava lá, não era como muitos pensavam, ela não estava lá para viver na sua pompa, toda aquela pompa da monarquia, com as festas, com os bailes, com as roupas, com as comidas, mas tudo isso no final das contas é para demonstrar um certo status, mas o propósito último da monarquia não é esse, o propósito último é servir a nação e manter a unidade da nação. Esse é um princípio cristão, pode ser que na prática a monarquia não funcione assim, mas é o princípio.
E é um princípio que nós temos que ter na autoridade, servir. E quando nós estamos numa posição de autoridade, o nosso papel é de serviço. Portanto, o marido, Paulo é bem claro no lar. Isso que o feminismo faz, de questionar, de rejeitar o papel do marido na autoridade, isso não tem nenhum fundamento cristão. Nenhum. A Bíblia é muito clara, o marido tem autoridade no lar. Autoridade sobre a mulher, autoridade sobre os filhos. Só que, aqui está o fato que ninguém entende. A liderança do marido é uma liderança nos moldes de Jesus Cristo, é uma liderança que serve. Portanto, o marido não é um menino que só pensa nos seus próprios interesses, só pensa em comprar sua roupinha, ficar se divertindo, jogando bola, jogando videogame, saindo com os amigos e gastando todo o seu dinheiro com o seu próprio luxo. Não, ele pensa na família. Porque se ele não pensa na família, ele não é homem de maneira nenhuma e nem marido. Ele é uma criança mimada, que não está cumprindo a sua vocação de marido e de pai. O marido tem autoridade porque esse papel de marido é fundamental na família. E ele tem que pensar no interesse da família, no interesse da mulher, da sua esposa e dos seus filhos. E isso, como Paulo vai falar em Efésios, os maridos amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. E é uma ordem, não é um sentimento. Quando assim, tem um sentimento aí pelas suas esposas. Não, é uma ordem, ame. Mas como que eu vou amar se o amor é o sentimento? Bom, o amor não é pelo sentimento. O amor, uma vez eu preguei aqui no sábado sobre isso recentemente. Amor, nós somos o que amamos e o que nós amamos surge a partir dos nossos hábitos. Os nossos hábitos acabam determinando o nosso amor. Se nós queremos amar alguém, nós temos que desenvolver hábitos que a longo prazo vão desenvolver o amor. É por isso que no passado as pessoas se casavam sem conhecer e sem amar. Esse negócio de me caso por amor é uma coisa bem moderna, bem recente. Ao longo da história da humanidade, a maioria dos casamentos eram feitos, arranjados pelos pais e sem o amor prévio entre os cônjuges. Mas o amor era algo que se desenvolvia ao longo do casamento. Por quê? Porque o amor se desenvolve a partir de atos e de práticas e de hábitos e de condutas. Portanto, se o marido quer amar a sua esposa e tem dificuldade com isso, ele deve desenvolver hábitos que promovam esse amor. Do contrário, ele nunca vai conseguir amar a sua esposa. Vai no máximo, talvez ter um momento de paixão, depois isso vai passar. Mas se ele quer ter um amor por todo o seu casamento, ele precisa desenvolver hábitos. E isso não vale só para o marido, vale evidentemente para a mulher, porque o ser humano é assim. Nossos hábitos, inconscientemente muitas vezes, determinam nossos amores. E os nossos amores determinam nossas atitudes. Não é o que nós conhecemos que determina nossas atitudes, mas aquilo que nós amamos acima de tudo. Por isso que nós pecamos. Se fosse só por conhecimento, por falta de conhecimento que alguém pecasse, ninguém aqui no Jardim Botânico pecaria. Mas nós pecamos porque nós desejamos coisas que nos afastam de Deus, porque os nossos amores estão orientados por coisas que nos afastam de Deus. Mas se nós queremos amar a Deus, devemos deixar que os nossos amores sejam trabalhados por meio de hábitos e, portanto, temos que ter hábitos cristãos. Eu falei sobre isso já, não vou falar aqui agora, mas agora eu quero focar apenas na questão do casamento, da relação marido e mulher, na relação pais e filhos, para que também haja amor, para que possamos desenvolver hábitos para que no relacionamento entre pai e filho, para que no relacionamento entre marido e mulher, o amor possa florescer e para que a liderança do marido seja uma liderança responsável, uma liderança que de fato demonstre amor para a mulher. A mulher se sente amada quando é cuidada e respeitada. E a mulher deve respeitar o marido, ela deve ser submissa. E a submissão aqui deve ser entendida como uma submissão voluntária e alegre, não é a submissão a facão, não é a submissão debaixo de ameaça. Mas a verdade é que as Escrituras ensinam que a mulher deve ser submissa ao marido. Isso é evidentemente que nós temos que interpretar isso da perspectiva cristã, porque o marido não pode ser autoritário, porque na medida em que ele é autoritário, na medida em que ele não serve o lar, mas serve a si mesmo, ele deixou de cumprir o seu papel de marido e a sua vocação. O que não significa também que a mulher, por isso, só estaria liberada de cumprir o seu papel como esposa. Um erro não justifica o outro. Mas o fato é que há obrigações mútuas no casamento. O casamento não é apenas uma festa, não é apenas uma brincadeira, não é apenas um sentimento, até porque não é o sentimento que sustenta o casamento, mas é a aliança que sustenta o sentimento de amor.
E, portanto, dentro do casamento nós temos a segurança para que o amor se desenvolva. Mas a ordem de Paulo, na verdade, de Jesus Cristo, é que os maridos, portanto, se relacionem com a mulher, desenvolvendo essa autoridade, mas uma autoridade amorosa e uma autoridade servidora. Porque se isso acontecer, a mulher vai ser submissa, porque ela vai reconhecer naturalmente ali um líder que de fato o marido deveria ser. E que infelizmente, hoje muitas vezes não é. A verdade, a nossa cultura é uma cultura que forma homens frouxos, absolutamente frouxos. A cultura de lazer, a televisão é um lixo. Não vamos ser moralistas aqui, não vamos falar da televisão para dizer que é pecado assistir TV, não é nada disso. Mas a TV é um lixo, a televisão de uma forma geral, você assiste TV aberta só tem porcaria. Às vezes, assim, eu parei de assistir TV aberta há algum tempo, porque eu normalmente não tenho tempo, mas é lamentável quando às vezes eu vejo as pessoas passando nos canais, assim, às vezes dá quase essa de vômito de ver os programas tão estúpidos que passam na TV aberta, e aquilo vai moldando a mente das pessoas. E os homens são treinados para serem bobalhões, passivos, que não assumem compromissos, que acham que o lazer, a diversão, aproveitar a vida, seja lá o que isso signifique, é o bem máximo que o ser humano pode adquirir. Ter várias mulheres é o bem máximo que ele pode adquirir. Viajar com os amigos é a melhor coisa que pode existir na face da terra. É isso que a nossa cultura passa. Aproveitar. Só que se nós queremos aproveitar, nunca conseguiremos cumprir nossa responsabilidade como pai de família. Nunca vamos conseguir dar o que é necessário para os nossos filhos e para a nossa esposa. Infelizmente, portanto, a nossa cultura desenvolve uma imagem de homens que não têm condição nem capacidade de assumir a liderança. E quem é que vai querer quem é que vai querer ser submisso a um líder que não tem nenhuma capacidade de liderança, que não tem nenhuma sabedoria, que não tem a mínima noção da sua vocação como marido e pai? Isso é o triste dos casamentos hoje em dia. Essa influência se reflete e no fim nós invertemos o papel do homem, o papel da mulher, a tal ponto que muitas vezes ou não há distinção ou esse papel se inverte, o que é terrível, à luz da palavra de Deus. Mas, dito isso, na verdade nem era isso que eu queria falar, acabei indo um pouco para o outro lado. Mas a questão é a seguinte: o nosso casamento, Paulo vai falar que ele compara o relacionamento de marido e mulher com o relacionamento entre Cristo e a igreja. O nosso casamento, portanto, é uma miniatura do relacionamento entre Cristo e a igreja. Portanto, um casamento cristão é um casamento que glorifica a Deus. Porque se o nosso casamento está indo bem, se os cônjuges desempenham os seus papéis, se eles se preocupam e cuidam dos seus filhos, se há amor e segurança nessa família, nós estamos representando o amor de Cristo pela igreja. O homem, ao cuidar da sua esposa e amar a sua mulher, está representando o amor que Cristo tem pela igreja. E portanto, quando ele não ama e não representa, ele envergonha Cristo e a igreja. E portanto, é uma vergonha quando o marido cristão, veja, o marido é chamado para ser uma imagem de Jesus Cristo para a sua família. E quando ele, veja que vocação elevadíssima que o marido tem, não é qualquer coisa. E as pessoas desvalorizam isso, a nossa cultura desvaloriza o papel de marido e de pai. Mas é uma vocação elevadíssima. Ele tem um papel importantíssimo. E quando ele não cumpre isso, que tragédia que é. O nome de Deus não é glorificado. E nós não estamos mais vivendo para Cristo. Portanto, se queremos viver para Cristo, nosso casamento, e aqui marido e mulher têm que trabalhar juntos. Nosso casamento tem que glorificar a Cristo. Eu não vivo para Cristo se eu não me preocupo com o meu casamento, se eu não procuro fazer com que o meu casamento reflita a glória de Cristo. O propósito do nosso casamento é para que nós, cônjuges, cuidemos uns aos outros e nos ajudemos mutuamente a crescermos à imagem de Jesus Cristo. E quando isso acontece, o nome de Deus é glorificado e o casamento se torna uma representação do relacionamento de Cristo pela igreja. Então, viver para Cristo tem a ver com cuidar do seu casamento. Mas há mais. Relacionamento patrão e empregado. Paulo fala que o servo, escravo literalmente, mas hoje não existe mais isso,
mas isso pode ser aplicado logicamente no relacionamento patrão-empregado. O servo deve fazer as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Aqui é uma ética do trabalho. Nossa vocação tem a ver com a nossa vocação, justamente porque trabalhamos para a glória de Deus. Por isso eu posso fazer um trabalho que eu não gosto com alegria. Por quê? Porque eu tenho que pensar que isso é para Deus e tenho que pensar que isso glorificará o nome de Deus, e portanto eu estarei sendo um bom empregado. E o empregador, da mesma forma, ele não pode de maneira alguma abusar do empregado, porque isso, o Antigo Testamento está cheio de advertências contra as pessoas que oprimem o pobre, o necessitado, o órfão e a viúva, que evidentemente incluiria hoje em dia o empregado. É lamentável quando cristãos que têm poder aquisitivo e têm empregados tratam seus empregados como se fossem lixo. Isso é absurdo. Isso não tem também, não há como glorificar a Deus vivendo de uma maneira dessa maneira. Mas enfim, os relacionamentos entre irmãos e amigos, a Bíblia tem diversas recomendações de como esse relacionamento pode ser. Não há tempo aqui para falar sobre isso, mas eu vou apenas ler palavras que nos indicam como deveria ser o nosso relacionamento entre nós enquanto irmãos e também com amigos nossos ou com familiares nossos, em situações em que não há essa relação de hierarquia, de liderança e submissão. Então vejam só, em relacionamentos cristãos deve haver encorajamento, humildade, devemos complementar as pessoas, devemos ter compaixão, devemos viver em paz, devemos suportar em amor, não devemos retribuir o mal com o mal, devemos aceitar, devemos edificar, devemos confessar, devemos servir, devemos ser simpáticos, devemos submeter-nos uns aos outros, devemos viver em harmonia, devemos concordar, devemos aconselhar, devemos ser hospitaleiros, algo que hoje em dia tem sido muito esquecido, devemos perdoar, algo que muitas vezes também se é esquecido, devemos não mentir, devemos não murmurar, devemos instruir, devemos não julgar injustamente, devemos entoar cânticos espirituais, devemos orar, devemos não falar mal, devemos ser gentis, devemos incentivar as boas obras, devemos ter a mente de Cristo, devemos incentivar o amor, devemos fazer o bem, devemos nos dedicar, devemos não provocar, devemos ter o mesmo modo de pensar, devemos cuidar igualmente a todos, devemos ser compassivos, devemos honrar, devemos não recusar e devemos, enfim, ser pacientes. Todas essas, faça isso, faça isso, faça isso, faça aquilo, todos esses devemos fazer estão espalhados pelas diversas cartas de Paulo e as epístolas gerais e até mesmo os evangelhos por todo o Novo Testamento. Essas coisas todas deveriam orientar os nossos relacionamentos, portanto. Que os nossos relacionamentos possam ser pautados por essas condutas. Mas enfim, falamos de relacionamentos, falamos de vocação, e agora o terceiro aspecto de viver para Cristo. Viver para Cristo é ser um bom mordomo do que Ele, Criador, nos deixou administrar. Colossenses capítulo 1, versículo 16 nos diz: neles foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, poderes, tudo, absolutamente tudo, foi feito por Ele e para Ele. Está falando aqui de Jesus Cristo. Tudo foi feito por Cristo e para Cristo. Isso significa nada mais ou menos que tudo que existe no mundo não nos pertence. Nada nos pertence, apesar de termos a propriedade, apesar de termos nossas roupas, nosso carro, nossa casa, nosso trabalho, nossa esposa, enfim. Mas no fundo, a bem da verdade, nada nos pertence em última instância, tudo pertence a Deus. Deus apenas nos permite cuidar e administrar a sua criação. E é nesse sentido que Gênesis 1, 28, Deus fala para Adão e Eva. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai a terra, e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus nos deu, portanto, o mundo, as coisas criadas, para que nós administremos.
e não as usemos apenas ao nosso bel prazer e apenas conforme os nossos desejos e conforme a nossa vontade. Portanto, se nós entendemos que nada nos pertence, isso não quer dizer apenas, a gente costuma falar de mordomia quando fala de dinheiro, né? Dinheiro, dízimo, né? Isso é um ponto importante, até porque muitas vezes o que determina a personalidade de alguém é o dinheiro que ela tem, infelizmente. Mas não é apenas isso. Nosso corpo também não nos pertence. Nossos relacionamentos não nos pertencem. Nossa posição social não nos pertence. Muitas coisas, absolutamente tudo o que nós temos não nos pertence, e Deus nos deu graciosamente para que nós possamos usar para a sua glória. Algumas pessoas são carismáticas, use isso para a glória de Deus. Algumas pessoas são tímidas, retraídas, use isso para a glória de Deus. Sim, glorificar a Deus dessa maneira. Algumas pessoas têm uma personalidade forte, use isso para a glória de Deus. Algumas pessoas têm uma personalidade mais passiva, use isso para a glória de Deus. Deus deu esse talento, esse dom, deu uma vocação, use tudo isso para a glória de Deus. É uma dádiva, é uma mordomia, e a parábola dos talentos nos ensina isso. Aquilo que Deus nos dá, Ele deu para que nós administremos, para que nós cuidemos, portanto seremos cobrados. Mas enfim, a mordomia, no caso cristão, se manifesta principalmente nas seguintes áreas: dinheiro e posses. Nem preciso falar muito a respeito disso, mas vocês sabem, todos nós sabemos, nossas posses, nosso dinheiro não nos pertence, pertence a Deus. É por isso que no Antigo Testamento Deus estabeleceu o dízimo. Era um princípio de gratidão, no qual a pessoa reconhece que ela tem a dádiva e, portanto, ela está devolvendo a Deus. E talvez vocês digam, mas o dízimo passou. Eu não vou entrar aqui no mérito se o dízimo como lei 10% é válido hoje ou não. Não é essa a questão importante. Mesmo que não seja válido, a questão é o seguinte: a Bíblia estabelece claramente um princípio por meio da lei de Moisés, e isso está no Novo Testamento muito claro também. Todo aquele que conhece a Deus vai contribuir. A contribuição financeira, e não só a contribuição para a igreja, mas também para as pessoas que têm necessidade. A contribuição é uma demonstração de gratidão, e não só de gratidão, mas de fé, de confiança em Deus. É que não me entendam mal, não é, eu vou ter fé, que aí eu vou ganhar 10 vezes mais, e aí se torna uma barganha. Não é isso. Mas é uma demonstração de fé, porque quando eu dou, todo dinheiro, todos nós sabemos, todo dinheiro faz falta. Sempre, não importa o quanto você ganha, sempre vai fazer falta, entre aspas, o dinheiro que você está dando. Então assim, sempre vai ter uma desculpa para não dar, para não doar, para não ajudar. Sempre. Nosso coração sempre inventa uma desculpa. Mas quando eu deixo de dar, eu estou, de certa maneira, demonstrando que eu não confio na provisão de Deus. Eu não confio na providência divina. Eu não confio que Deus vai prover. Por isso eu não dou. Eu até posso ser grato, mas eu não abro. E no fundo, portanto, a nossa transformação não alcança o nosso bolso. Isso é grave, porque todos nós sabemos, vivemos numa sociedade capitalista, onde as pessoas orientam suas vidas pelo que elas têm, pelo seu patrimônio. E quando elas não abrem mão do seu patrimônio, elas estão demonstrando avareza, que, segundo a Bíblia, é idolatria. O amor ao dinheiro é idolatria. A avareza é idolatria. E, portanto, o nosso dinheiro, ele é administrado para o nosso bem, e evidentemente Deus quer que nós administremos o nosso dinheiro para ser usado para o bem da nossa família, porque se a nossa família vai bem, o nome de Deus é glorificado. Sim, isso é verdade, evidentemente isso é verdade. E Deus quer que eu, como na época se interpretava também, na época da reforma, depois que aquela ética protestante, puritana, de investir o capital no próprio capital e fazer com que a atividade econômica do país se desenvolva, tudo isso glorifica o nome de Deus. Sim, é verdade, isso glorifica o nome de Deus, é verdade. Isso, mas evidentemente que também envolve a contribuição com a casa de Deus. A contribuição financeira com a obra de Deus é fundamental. Vejam, meus irmãos, a aparência dessa igreja aqui não é a mais bonita. Na verdade é feia. Por fora, por dentro nós estamos tentando melhorar. Como é que vocês acham que se faz alguma coisa aqui? Apenas não existe mágica. É com contribuição financeira, não existe.
Não tem, entendeu? E até por termos certas dificuldades, nós mesmos estamos executando muitas obras aqui, com a ajuda dos nossos irmãos, justamente por não termos tantos recursos assim. Mas vocês acham que o mundo olha para um lugar que nós chamamos casa de Deus, olha para esse lugar mal cuidado, um grama crescendo, um vidro quebrado, uma goteira, uma fachada com letreiros Assembleia de Deus escondido? Vocês acham? O que eles devem pensar quando eles olham para isso? Aquelas pessoas estão valorizando aquilo ali como casa de Deus? Eles vivem para Cristo, mas eles não se dispõem a colaborar para mudar essa situação? Veja, meus irmãos, a gente sabe que as aparências enganam e a aparência não é o que importa, é o conteúdo, e que bom que nós procuramos pregar a palavra de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, a aparência muitas vezes reflete o que está dentro do nosso coração. Nosso exterior reflete o que está lá dentro. Ninguém se engane quanto a isso. Isso vale para tudo, vale até para vestimento. A mulher que se veste como uma prostituta, perdoem a palavra, ela está refletindo algo que está dentro do coração dela. Apesar de a gente não ter essas restrições extremas com isso, mas o fato é que o exterior reflete. E a forma como nós cuidamos da casa de Deus, como nós administramos o espaço que Deus nos deu para ser cultuado, demonstra muito a respeito da nossa vida e da nossa dedicação a Deus. Demonstra que nós temos coisas a crescer, coisas a aprender. Não se trata de querer ter uma igreja luxuosa, de andar com coisas de mármore, ou de, isso é coisa de gente de classe média. Não. Até porque se nós vamos para uma igreja lá na vila, nós vamos ver um prédiozinho, às vezes bem cuidado, bem limpinho, bem arrumadinho. Os irmãos lá da vila, que não tem condição nenhuma, colaboraram muitas vezes, fizeram um mutirão muitas vezes, e deixaram a casa de Deus, a igreja, o lugar onde a igreja se reúne, bem arrumadinho, bem limpinho. Então, nesse aspecto, podemos dizer que nós estamos aprendendo a glorificar a Deus por meio das nossas finanças, colaborando para que a casa de Deus se torne um espaço mais bonito e mais agradável, e que dessa maneira também demonstre a glória de Deus assim. Veja, igrejas bonitas com edifício de mármore, mas totalmente ocas e sem conteúdo, tem aos montes por aí. Mas isso não significa que a nossa igreja não deva ser bonita, arrumada e organizada. E é uma responsabilidade de todos nós aqui no Jardim Botânico cuidarmos da nossa igreja, mesmo que não tenhamos recursos, ajudando a conservar a igreja. Os irmãos, é a nossa igreja, é a nossa. Não é um lugar que a gente está indo visitar de vez em quando, é a nossa igreja. A gente vem, a gente ajuda, a gente cuida, a gente lava a louça suja, a gente evita deixar sujeira espalhada pelo lugar, a gente dá uma cuidada no banheiro. Às vezes, quando tem mutirão de limpeza, a gente procura ajudar, porque é a nossa igreja, é o nosso culto. Ninguém gosta de um lugar sujo. Então, nisso, cuidando da casa de Deus, seja pelo nosso tempo, seja pelas nossas posses, nós estamos demonstrando que glorificamos a Deus, estamos mostrando que vivemos para Cristo. Quando Deus nos alcança nisso tudo, os irmãos podem ter certeza, desejar viver para Cristo vai vir acompanhado de desejar que Cristo seja glorificado nessas coisas também. Pode não estar disposto a dar a sua vida pela causa do Evangelho. Aqui também se reflete a mordomia do nosso corpo. Mas a mordomia do nosso corpo, ela vai se refletir muito especialmente na sexualidade. E essa é uma questão que muitas vezes há um constrangimento em se falar, mas ela não deixa de ser importante. Uma das áreas que mais demonstram a rebelião da humanidade contra Deus é a sexualidade. Por isso que Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele vai falando da idolatria, que começa a gerar rebelião e vários tipos de pecados, o que leva a uma degeneração sexual. Os homens e mulheres acabam se inflamando em paixões, até mutuamente, e a coisa vai numa espiral descendente, uma decadência moral. E a sexualidade, portanto, reflete a decadência moral. O padrão de moralidade sexual da nossa sociedade reflete essa decadência, reflete esse afastamento de Deus.
a libertinagem sexual que nós temos hoje, evidentemente, nenhum cristão pode se dizer cristão e viver em libertinagem sexual. Isso é incompatível. Veja, Paulo escreve em 1 Tessalonicenses: cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Ou seja, os pagãos que não conhecem a Deus vivem assim. A sexualidade determina o que eles são. Eu sou isso, eu sou aquilo. Quer dizer, ele é conforme a maneira, a identidade sexual dele é a coisa mais importante. Se ele é promíscuo, isso é o que eu sou um garanhão, eu sou promíscuo, deito com várias mulheres. Se ele é homossexual, eu sou um homossexual. Ele deixa que a sua sexualidade defina a sua identidade, que é uma aberração. A sexualidade foi dada por Deus, é um dom de Deus, mas ela foi feita para ser desfrutada no casamento entre homem e mulher. E quando nós queremos desfrutar disso fora do casamento, nós estamos distorcendo e rebaixando algo que Deus deu para demonstrar o amor do homem pela mulher, algo que é para ser feito com compromisso. A mulher, quando é usada na relação sexual, ela é tratada como um objeto. É por isso que até mesmo as feministas percebem que a prostituição coisifica a mulher, rebaixa a mulher, porque ela é tratada como um objeto, uma coisa, e não como um ser humano. Por isso, todo tipo de imoralidade sexual é um pecado contra Deus, contra o próximo e contra o nosso próprio corpo. E por isso, ao nos entregarmos à imoralidade, nós deixamos de ser bons mordomos do nosso corpo. Ninguém se engane. Não é possível ser de fato cristão sem procurar viver a sua sexualidade de acordo com a palavra de Deus. E nós somos chamados, às vezes pecamos, Deus está lá para nos perdoar. Mas o fato é que não podemos viver orientados por isso. E por fim, o Evangelho, meus irmãos. Evidentemente que a mordomia cristã envolve proclamar o Evangelho. Somos chamados a proclamar o Evangelho, somos chamados a anunciar a palavra de Deus. A igreja tem esse papel, e não é apenas um papel institucional da igreja, é um papel dos cristãos, individualmente falando, no seu trabalho, na sua vocação, compartilhar o Evangelho, viver de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado, mas também falar o Evangelho. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Abacuque disse que um dia toda a terra estará cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas do mar cobrem o mar. Isso só vai acontecer quando a igreja e quando nós cristãos cumprimos o nosso papel de compartilhar o Evangelho. Se nós não compartilharmos o Evangelho, nós estamos falhando numa das mordomias cristãs essenciais, nos nossos papéis de mordomos essenciais, que é colaborar para que o reino de Deus se expanda por toda a terra. Portanto, que não venhamos a negligenciar jamais esse papel. Dito tudo isso, eu queria apenas rapidamente aqui mencionar algumas aplicações que, na verdade, de certa maneira, já foram colocadas aqui ao longo das mensagens. Mas em relação à vocação, você consegue ver a mão de Deus naquilo que você faz no dia a dia? Você vê a presença de Deus ali? Você consegue trabalhar, cuidar do seu filho, amar o seu marido, cuidar da sua esposa, vendo que isso é algo que glorifica a Deus, que isso que agrada a Deus, vendo que isso é seu papel como cristão? Você consegue ver que você está servindo a Deus ao fazer isso? Se você não consegue perceber, comece a perceber agora, encare as coisas dessa perspectiva. Isso é servir a Deus, isso é viver para Cristo. Por isso, cumpram as suas vocações, ajudando o próximo. Você será um canal da graça de Deus ao próximo, de diversas maneiras. Proclamando o Evangelho pode ser, mas não apenas proclamando o Evangelho, mas fazendo bem das diversas maneiras que a sua vocação permite. Em relação ao casamento e relacionamentos, os nossos hábitos, os seus hábitos, contribuem para que o casamento seja uma pequena imagem do amor de Cristo pela igreja. Aos maridos, eu me dirijo especificamente aos maridos e mulheres, por favor, eu não estou falando isso para que você chegue lá e fique apontando o dedo para eles e viu o que o pastor falou? Não é isso. É por isso que muitas vezes os maridos não gostam de ir em encontros para casais, porque na verdade é apenas um encontro para ele ser metralhado e depois ser cobrado em casa. Não é assim que a coisa tem que ser encarada. Isso tem que ser
Eu falo aqui para os maridos, e quero que os maridos prestem atenção, assim como depois falo para as mulheres. Mas maridos, por favor, amem suas mulheres, desenvolvam hábitos para que esse amor cresça. Lembrem-se dos seus compromissos passados, das suas promessas, da sua paixão, das coisas que vocês faziam. Sirva, faça aquilo que a sua mulher gosta, leve ela para sair, às vezes dê um presente, faça alguma comida, não sei, existem diversas formas conforme as nossas capacidades, são diversas. Mas o fato é, esses pequenos atos, ainda que talvez comecem a ser feitos mecanicamente, eles têm um grande potencial de produzir ou reestabelecer aquele amor que talvez esteja um pouco apagado. Os nossos hábitos desenvolvem o nosso amor, e por isso a Bíblia nos manda amar. É um mandamento, uma ordem. Portanto, cumpram essa ordem e vivam para Cristo no seu casamento. E mulheres, e aqui eu me dirijo às mulheres, então por favor, maridos, também não é para saírem cobrando depois ou apontando o dedo na cara ou coisa parecida. Mas mulheres, honrem seus maridos, respeitem seus maridos. Não preciso dizer amem, a Bíblia não diz amem, ainda que, porque é natural a mulher amar o seu marido, mas eu espero que se não amem, que também amem, desenvolvam hábitos para que amem, desenvolvam esses hábitos também para desenvolver o seu amor pelo seu marido. Mas tenham consciência também que nessa relação de marido e mulher vocês têm um papel, e que talvez a maneira como vocês agem também às vezes contribui para que o marido se sinta enfraquecido na sua missão, no seu papel. Às vezes vocês têm que apoiar o marido ao invés de só criticar. E a crítica às vezes é necessária, sim, ela é necessária. Mas também procurem ver o que é bom na liderança do seu marido e procurem estimular o que é bom. Ao mesmo tempo que vocês apontam as fraquezas, eu sei que vocês não têm dificuldade de fazer isso, mas também vejam o que é bom e apontem isso, para que eles também consigam amar vocês com mais intensidade que eles deveriam amar. E ajudem a trabalhar. Se o seu marido talvez não tenha falhado na sua missão, você ajude, faça o seu papel para que o seu casamento reflita o amor de Cristo pela igreja, reflita a glória de Deus. Viva para Cristo por meio do seu relacionamento, do seu casamento. E por fim, quanto ao Evangelho, eu já falei aqui no final, mas só para ninguém esqueça. Evangelize, meus irmãos. Evangelize, fale, compartilhe. Sim, a igreja pode fazer alguma coisa, a igreja pode, mas a igreja de Atos crescia não por programas ou atividades, mas porque a igreja era perseguida e se expandia, e os irmãos na sua perseguição compartilhavam a sua fé. Compartilhe a sua fé. E compartilhe a sua fé vivendo adequadamente, vivendo para Cristo na sua vocação, mas também falando do Evangelho, mostrando seus compromissos com Cristo e sendo fiéis aos seus compromissos com Jesus Cristo. O meu desejo é que, como o apóstolo Paulo, todos nós possamos ser constrangidos pelo amor de Cristo por nós, ao ponto de entregarmos totalmente nossas vidas por inteiro, em todos os seus aspectos, ao nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo como de fato novas criaturas, e glorificando o nome de Cristo em nossas vocações, em nossos relacionamentos e naquelas coisas que Deus nos deu para administrarmos como bons mordomos. Amém? Vamos orar. Nos colocamos em pé. Pai amado, nós como igreja, Senhor, estamos reunidos e nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque Tu nos amaste. Esse amor foi manifestado na cruz. Tu, sendo Deus justo e soberano e santo, não precisava nos amar, não precisava nos salvar, mas Tu escolheu nos amar, Tu escolheu nos salvar. E por meio da morte do Teu Filho na cruz, nós estamos aqui nessa noite, podemos Te cultuar, podemos Te adorar, podemos prestar culto, temos nova vida, somos nova criação. Mas, Pai, nós queremos viver para Ti em tudo aquilo que nós fazemos, e nós sabemos que falhamos.
Sabemos que somos fracos, sabemos que temos nossas imperfeições e sabemos que em muitas coisas nós não temos vivido para Ti como poderíamos viver. Às vezes não confiamos na Tua bondade, deixamos de contribuir financeiramente, deixamos de estar dispostos a servir quem necessita, deixamos, Senhor, de fazer o nosso trabalho, o nosso papel de pai, de marido, de esposa, de filho, de empregado ou de chefe, deixamos de fazer isso com alegria, deixamos de perceber que Tu está nos usando ali como instrumento para alcançar essas pessoas e para fazer o bem para elas e para manifestar a Tua graça a elas, Senhor. Muitas vezes falhamos nisso, muitas vezes falhamos em evangelizar, falhamos em compartilhar o Teu Evangelho, a Tua verdade libertadora que nos dá um sentido e propósito para a nossa vida. Falhamos, Senhor, falhamos, essa é a verdade. Mas nós nessa noite queremos orar, Senhor, para que Tu nos encoraje e nos fortaleça pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Que possamos vencer as nossas falhas, que nessa luta contra as nossas falhas e contra os nossos pecados, nós possamos vencer e que possamos viver totalmente para Ti, que de fato aquilo que nós fizermos glorifique o Teu nome, Senhor. Que de fato o nosso trabalho, a nossa paternidade, o nosso casamento, a nossa cidadania, enfim, Senhor, tudo que fazemos, tudo que somos, os diversos contextos em que estamos, sirvam para a Tua glória, Senhor, e que possamos com alegria fazer essas coisas sabendo que estamos Te servindo e sabemos que dessa maneira estamos vivendo para Ti, Senhor, e que nunca venhamos a negligenciar a oração, a leitura da palavra, como foi pregado na abertura dessa série, Senhor, para termos intimidade com Cristo, Senhor, porque ao mesmo tempo que queremos viver para Ti, queremos também ter intimidade contigo. E que possamos crescer, Senhor, no conhecimento, e que esse conhecimento impacte a nossa vida, e que a nossa vida seja, portanto, vivida totalmente para Ti. Assim nós Te pedimos e oramos nessa noite, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.